Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto e você está em mais um episódio do podcast Capital Político. Estou aqui, como sempre, com meu amigo João Rummel, hoje recebendo dois jornalistas aqui que são da casa, mas que acompanham de perto o debate político de Brasília. Nestor Rabelo, que já participou em outros episódios, e o nosso estreante, gremista, jornalista, que está aqui em Brasília há 13 anos? 14 anos, Rodrigo Malman, que já esteve com o deputado Alceu Moreira, que já esteve na Frente Parlamentar da Agricultura, hoje é diretor executivo da Frente Biodiesel. Parlamentar do Biodiesel. Junto com o João Rummel. Junto com o João Rummel. E estamos numa semana onde, depois, né, de um refresco, vamos dizer assim, né, provocado por essa agenda externa, né, todas as atenções voltadas para os Estados Unidos e a política externa de Donald Trump, dando um alívio para o noticiário local, nós chegamos num dia, e aqui eu estou falando numa quarta-feira, dia 15 de abril, onde, no único dia, né, o governo da Espanha nega uma extradição, sugerindo que há perseguição política acontecendo no Brasil. O Congresso Nacional se antecipa ao governo federal e protocola um projeto de melhoria, de reforma da segurança pública. O governo reconhece que em 2027 o país provavelmente vai quebrar, né? E por último, um processo de anistia que simboliza quase que um rompimento, né, não apenas do Congresso, ou um rompimento, ou pelo menos um tiro de advertência, né, que o Congresso dá em relação tanto ao STF quanto ao governo, né, que pressiona e que, de certa maneira, até ameaça parlamentares que colocaram a sua assinatura ali no requerimento de urgência. Ou seja, a gente tem várias notícias negativas, né, para essa relação, para essa dinâmica política de Brasília. E aí eu pergunto, por onde nós começamos? Esse governo não está experimentando um esvaziamento muito perigoso, né, dessa relação política, se calçando demais no STF e a reboque de movimentos sobre os quais hoje ele não tem mais a iniciativa? O que você acha, João? Olha, eu acho que o momento é histórico. E eu acho que o acontecimento dessa semana pode marcar uma grande mudança em todo o relacionamento político em Brasília. Por que eu estou falando isso? Olha só, se a gente for contar que a pauta, mais uma vez a pauta está indo para o Congresso, que as emendas, o orçamento, o recurso discricionário que tem no orçamento está indo para o Congresso e que o volume de recursos que cai na mão de cada parlamentar, ele não tem que pedir favor para ninguém, está se consolidando num ato que aconteceu agora, nesse momento, na semana passada. Qual é esse ato? É a assinatura do requerimento de urgência do projeto de anistia. Porque é o seguinte, o governo buscou vários partidos, independente dos partidos estarem no governo ou não, o baixo clero assinou. A pedido de alguém, por ideologia, por um posicionamento, seja qual for, ele assinou. E assinou, e aí qual o poder de pressão que hoje o governo, o executivo tem? Qual o poder de pressão que o judiciário vai ter? Qual o poder de pressão que as lideranças do Congresso vai ter sobre o baixo clero que assinou isso? Vou dar exemplos, eu não vou citar nomes, mas outro dia eu estava do lado do parlamentar, o líder ligou para ele e virou para ele e falou assim, pô, você assinou, não quer, tem que voltar atrás? Eu falei, pô, até voto, cadê a minha relatoria? O que o líder tem para dar para ele? O que o líder tem? Ele não tem mais a emenda, ele tem uma relatoria, qual o poder que ele tem? Eles tentaram aumentar o poder dos líderes, poder tirar ou não o presidente da comissão, nem isso eles têm mais, eles não conseguiram isso. Então é o seguinte, o líder hoje está à mercê de negociação. O executivo liga para esses parlamentares e fala assim, vou tirar seu cargo. O parlamentar falou, tá bom, hoje você tem meu voto. Você tem 1 ano e meio de governabilidade, você vai perder meu voto? E aí, o que o executivo vai fazer?
Tá certo? A pergunta também que se fez, o judiciário liga para o parlamentar, oh, lembra do seu processo? O parlamentar liga para ele, vai penalizar os 594 parlamentares? Então é o seguinte, criou uma situação que esta relação de pressão para o baixo clero, tá certo? Começa a perder um pouquinho. E aí gera um outro problema, que é aí o seguinte, tanto o executivo quanto o judiciário ameaça em um ponto claro. Nós vamos julgar a inconstitucionalidade do ato. Moçada, vale voto. Nós estamos numa democracia. Por mais que não queiram ter a democracia, nós estamos numa democracia. O ano que vem tem eleição. E essa vai ser uma pauta para o Senado. E se o Senado fizer a maioria achando que existe excesso do judiciário, o que o Supremo vai fazer contra essa maioria? Se acatar, tá certo, o impeachment deles? É um jogo, é um processo, as coisas não acontecem do noite do dia, existe uma maturação, e eu acho que o que está acontecendo é esta maturação do empoderamento do parlamentar. E as emendas, ele traz também dentro desse contexto um amadurecimento da política tradicional, do político em si, em olhar a sua base, a sua representatividade do que ele quer e que tem a demanda. Tá certo? Então eu acho que este momento que a gente está vivendo agora é um momento que vai fazer uma mudança numa curva de processos da política brasileira, da forma de atuar, da cobrança, da relação, de como que isso vai acontecer, de como que vai ser a proposta, como é que vai ser a discussão da política pública. Este é um momento muito importante. Agora, o que eu acho é que esta discussão do jeito que está traz problemas. Quais são os problemas? Nós estamos há 1 ano e meio das eleições, tá certo? E esse governo perdeu a base. Se ele perdeu a base, ele não tem voto. E ele não está sabendo conversar pautas. Ele não está procurando os parlamentares para fazer pauta. Ele está querendo impor pauta. Impor pauta sem voto? Não tem pauta. E o assunto que a gente vai ter para frente, sinto muito dizer, existe uma probabilidade muito grande que são só eleições de 2026. Vamos colocar aqui o jogo em perspectiva. E a gente, como você falou, isso aqui é um processo, né? E você falou, assim, um processo em maturação, né? Vamos imaginar que o ápice desse jogo seja o Congresso aprovando essa anistia e o STF declarando a inconstitucionalidade, né, dessa medida. Então, acho que seria o ápice do conflito político, né, que a gente pode imaginar, né? O que viria depois desse impasse? Se o debate, na minha opinião, claro, o debate vai para as eleições. Se a direita fizer a maioria... Aí quem vai resolver é a eleição. Quem vai resolver é o voto. Eu estou falando, nós estamos numa democracia, querendo ou não. A gente esquece, né? A gente esquece disso. E a gente esquece que a correção da democracia ela vem através do voto. Tá certo? Eu não tenho como impor esse processo. Então é o seguinte, se tiver voto, tem impeachment. E pode ser impeachment dos 11. Não é do 1, é dos 11. Porque se todo mundo votou a favor e o Congresso achou que isto é um ato de inconstitucionalidade, ele pode tirar os 11. E aí, como é que fica? Eu não tenho a menor ideia. Então, é isso que eu estou colocando. Olha só, esse jogo contra o Congresso, eu vou só falar isso aqui. Olha só, a nossa Constituição, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte, tem que tomar muito cuidado com o Congresso. Toda vez que forem brigar contra o Congresso, tem que tomar cuidado. Tem uma frase do Gilmar Mendes muito interessante. Ele fala o seguinte, o Supremo, ele dá a última palavra sobre o fato. Mas quem cria o fato é o Congresso.
Quem cria, modifica o fato é o Congresso. Olha só, toda vez que se brigou contra o Congresso, contra as emendas, quem saiu ganhando? O Congresso. Tá certo? Vou dar exemplos. Tá certo? Olha só. Vamos acabar com a emenda tal. Falar, no final eles criam uma regra que melhora a situação para eles. Vamos dar transparência. Melhora a situação para eles, porque eles criam a regra da transparência. Sabe o que vai acontecer, João? Só te interromper. Hoje saiu nos jornais, e é até uma coisa que você trouxe, Léo. Ontem teve a coletiva do Tesouro, né? Para falar da LDO. E lá eles destacaram muito o valor das emendas, né? Que vai tomar quase todo, em 2027, 2028, quase todo o espaço das discricionárias vai ser de emenda parlamentar. E aí trouxe a discussão, precisamos de uma reforma do orçamento. Mas as pessoas estão falando isso e quem vota, aprova e discute a reforma do orçamento? Vai ser o Congresso de novo. Mas será que é possível discutir uma mudança do jeito que eles querem assim? Ou será que a gente não vai caminhar ainda mais para uma conclusão desse empoderamento, né? O Congresso não fez reforma política, tentou fazer reforma eleitoral a par e passo, não conseguiu fazer, e como o João disse, toda vez que ele precisou modificar, ele modificou a seu favor. É a democracia. E ninguém caiu lá do céu, de Marte, né? Foram eleitos, né? São os representantes legítimos do povo. Então, é um movimento que a tendência é esse pagar para ver, seja do Supremo ou do próprio Executivo, no momento de fraqueza, esse pagar para ver com o Congresso, a gente sabe onde isso termina, né? E conhece o histórico recente disso, né? Mas por que o Congresso tem força? As pessoas precisam entender que o Congresso tem força porque assim, ele é renovado, ele é julgado há quatro anos. O Supremo e o corporativismo do funcionário público não são eleitos e não são julgados. Por isso eles têm poder e têm força pela massa. Por isso eles têm essa capacidade de articular e principalmente de falar com a população para ganhar respaldo do que eles estão fazendo. Entendeu? Então, o que eu acho hoje é que... Eu vou dar um exemplo que eu dei outro dia. Olha só, se a gente colocar 20 anos atrás, todo mundo tinha medo do Ministério Público. E o Ministério Público foi abusando, foi abusando, foi abusando, foi abusando. O que é o Ministério Público hoje? Ele foi perdendo a força e cada vez que ele bota a cabeça para fora, toma pancada. Então é o seguinte, o Supremo está indo pelo mesmo caminho. E, por incrível que pareça, empoderando, sem ele querer, o Congresso Nacional. Deixa eu puxar um pouco. Aqui a gente está falando do jogo grande, né? Deixa eu puxar um pouco para os atores desse jogo. Rodrigo, como é que você acha que o Hugo Motta está sendo testado por essa discussão da anistia? O que isso está dizendo sobre a liderança dele? Eu acho que é um ponto, enfim, um pouco controverso. A minha impressão particular é que ele está falhando no teste, ele está querendo agradar dois deuses, né? Ele conversa com o pessoal do governo, viaja para a China, dele volta, tenta conversar com o líder do PL, com pessoas ligadas à centro-direita, ligadas ao ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que ele está falhando nesse teste, diferente do presidente do Senado, que a meu ver tem sido mais assertivo. Ele nesse jogo de querer agradar os dois lados, a pauta não avança, ele acaba desagradando os dois lados. Ele tenta agradar os dois lados e ao mesmo tempo desagrada ambos. Eu acho que ele está falhando nesse primeiro teste dele. E tendo em vista que já foi falado aqui, que com o momento de fraqueza do governo não tem grandes pautas para votar, né? E ele perdendo protagonismo nisso que podia ser a primeira grande prova de fogo dele, eu acho que ele tá pecando, tá falhando. Não sei o que o Nestor e o João acham, mas a meu ver ele tá falhando, sim. Eu acho que ele tá falhando bastante nisso, tá perdendo protagonismo, e a gente sabe que não existe cadeira vazia na política, isso vale pro poder, a cadeira é dele, mas numa disputa de poder não fica espaço vazio, né? Se ele não mostrar força e não tomar esse protagonismo, daqui a pouco o Senado toma o protagonismo dele, as lideranças, enfim, esse protagonismo acaba sendo dissolvido e ele perde esse protagonismo da cadeira de presidente da Câmara. Vocês acham que tem chance do Hugo Motta evoluir para uma administração coletiva do Congresso, da Câmara, por exemplo, passando a submeter toda a agenda ao colégio de líderes e ele... Mas é o que ele está fazendo com o PL da anistia, o que ele diz que ele vai fazer isso, né? Porque ele diz que a decisão não é dele, é do colegiado de líderes, né?
Eu acho que ele cometeu um erro. Não um erro. Ele cometeu uma avaliação mal dimensionada. Ele achou que no colégio de líder ele tinha liderança e os líderes iam segurar as assinaturas. E o PL pagou para ver. Junto com o PP, junto com as pessoas que têm o interesse disso. Ao ele pagar para ver e o outro lado pagar para ver, ele consolidou a força do baixo clero, que é um problema na administração dele agora. Como é que ele administra hoje de uma forma coerente e respalda o que ele prometeu para os deputados? Ou seja, o que você está falando é que não foi só o Hugo Mota que foi desautorizado, foi o colégio de líderes. O colégio de líderes foi desautorizado. E esse colégio de líderes vai ser cobrado. Está sendo, né, cobrado. Está sendo cobrado. Essa é uma grande mudança. E que o Hugo vai ter que perceber essa mudança e montar uma estratégia. A melhor estratégia que ele tem para buscar essa organização chama-se palavra e compromisso. Agora, o que tem para ele dar, tá certo? E quais os compromissos que ele vai assumir para que ele realmente tenha a liderança e mostre que vai proteger esses 512 parlamentares que estão em volta dele. Este é o desafio do Mota hoje, tá certo? Eu acho que não é o desafio da anistia. Se a questão do orçamento está resolvida, mais ou menos, né? Enfim, isso deixa de ser um problema para ele administrar, ou seja, para ele proteger os congressistas, né? Dentro da tua linha de pensamento. O Congresso estando sem pauta, como está hoje, né? Que é um sinal de que o governo, ao entrar no modo eleição, abandonou iniciativas reformistas ou agendas de políticas públicas que ele poderia usar a distribuição do protagonismo, né, para construir uma rede de atendimento aos seus parlamentares. O que sobra a ele? Às vezes eu fico com a impressão que o que sobra é o confronto com o STF, porque além dessa questão da anistia, que a rigor é uma coisa até lateral, né? Não é a grande pauta do país, mas você tem a questão dos processos contra os deputados, investigações sobre emendas, enfim. Então, assim, me parece que tem uma outra agenda aí, mais subterrânea, talvez, que coloca agenda, né? Lenha nessa fogueira. E eu não vejo o Hugo Mota entrando, colocando a mão nessa cumbuca. Olha só, vamos lá. Desculpa aqui só... Sendo que ele mesmo está sendo investigado, né? Eu estou falando, eu estou até colocando uma coisa. Mas o que eu acho é o seguinte, vamos lá. Olha só, nós vamos ter 3 semanas de feriados. O que vai acontecer nessas 3 semanas de feriados? Nada. Então, o início dos trabalhos do Congresso entra para maio. Vão ter 3 semanas para o Executivo começar a pagar as emendas. Para acalmar ânimo. Será que vai pagar? E se não pagar? Esse é o primeiro problema que ele tem que administrar. É o cronograma de execuções. Cronograma de execuções. Sempre vai ter referência do antecessor, né? Tá certo? Que colava bem. Tá, esse é o primeiro ponto. Perfeito? Que eu acho que ele vai ter um papel, que ele vai ter que buscar uma liderança até para o governo acalmar e mostrar até a liderança da Gleice perante os parlamentares dentro desse processo. Segundo ponto que eu acho é o seguinte, ele tem um papel importante de sentar com o Alcolumbre, com o governo e buscar pautas convergentes. Não pode ser a pauta do PT. Tem que ser uma pauta do Congresso. Certo? Qual é a pauta do Congresso? Ele pode caçar lá, ver temas interessantes. Talvez segurança pública. Segurança pública. Olha só, ele já conversou com alguns setores e já está colocando alguma coisa na prática. Tá certo? Então é o seguinte, ele já prometeu a comissão dos portos, ele já falou das agências. Então é o seguinte, ele pode estar criando pautas específicas e tem muitas outras que podem aparecer dentro desse contexto. Tá certo? E aí a sociedade vai ter que ajudar ele a fazer essa pauta e ele buscar essa liderança com um grupo de parlamentares. Como que ele vai fazer?
É uma maneira dele, tá certo? A gente aqui, a gente pode fazer suposição ou vontades nossas de que poderia vir a acontecer. Mas eu acho que esse momento agora, ele principalmente vai ter que ter uma posição bem clara disso. Porque o papel do Alcolumbre, na minha opinião, está bem claro. Ele já tem um perfil. E ele já colocou a postura dele, já colocou o que ele quer, e ele vai negociar com a base dele, pensando na reeleição dele daqui 2 anos. Nissur, faz sentido a gente partir enfim, pensar numa situação na qual os partidos vão se dedicar quase que exclusivamente às eleições proporcionais no ano que vem, né? E em razão disso, vai haver uma perda de interesse pelas eleições presidenciais, ou de lançar candidatos para as eleições presidenciais. E nessa situação, o Lula pode estar estimulando esses partidos, PP, União, etc., se não apoiar o governo no Congresso, ou se não participar da coligação para a reeleição, pelo menos não apresentar candidatos e deixar o PL isolado numa candidatura de oposição, você acha que faz sentido esses partidos estarem agindo sem necessariamente estarem aliados à construção de uma candidatura de oposição no ano que vem? Ou não? Esse debate ele faz parte já de uma construção de uma alternativa na eleição presidencial? Não, eu acho que do ponto de vista do governo, é o que eles vão tentar, né? É que eles já tentaram antes e não conseguiram, né? Quando da reforma ministerial, eles tentaram chamar os partidos diante do compromisso de apoiar o projeto do Lula, né? E não deu certo, né? Tanto que a reforma ministerial não saiu, né? Agora está tendo um problema, eles tiveram problema de chamar ministros, estão tendo um problema agora com a União Brasil, com a questão do Pedro Lucas e a queda do Juscelino. Pois é, eu não me lembro de um outro episódio, né, onde o presidente nomeia o ministro e o deputado diz, olha, eu vou consultar a minha base. Eu não me lembro, assim, e é nisso que eu quero essa minha pergunta, ela quer se ancorar nesse tipo de ato, assim, o que essa, eu vou usar uma palavra ruim, mas assim, essa soberba do Congresso, ela indica sobre a eleição presidencial do ano que vem? Eu acho que nem o João, a gente sempre diz nesse programa, o João também sempre vem fazendo essa afirmação, acho que as regras mudaram muito, né? O Brasil mudou muito. E a governança e a relação entre os partidos, né, e o governo e os poderes também mudou muito com o empoderamento do Congresso. Então, hoje não necessariamente... Hoje é aquilo que a gente estava conversando, né? Quer dizer, por que eu vou abandonar a posição de líder de um partido, eu e minhas emendas e meu poder sobre a bancada, para ser o ministro de um governo que daqui a 1 ano e 7 meses acabou e não está lá muito bem de popularidade, não tem mais muito recurso, não tem despesa discricionária, eu estou na mão do parlamentar. Né? E quando o governo vai atrás dos parlamentares para tentar retirar a assinatura, por exemplo, da urgência, o cara paga para ver e fala assim, então tá bom, tira aí o cargo, o que você vai me dar? Você já não me deu nada até agora? O governo está sem ter o que oferecer para os partidos, né? Inclusive em termos de espólio eleitoral. Nas eleições municipais, a gente fez o estudo aqui na Action, não houve uma transferência razoável de votos dos dois pontas de lança, né? Nem do Bolsonaro nem do Lula para as regiões do país. Então eu acho que os partidos eles estão se reinventando, né? Vai haver um enxugamento, eles vão precisar encontrar um campo claro ideológico para atuar. E eu acho que existe um componente fisiológico que vai durar até certo ponto, né, dos partidos ainda comporem a base, só que desse estilo mais independente mesmo, né, até chegar alguém, né, a uma torcida pro Tarcísio, ao Caiado aí, que consiga reorganizar todo mundo no seu campo, mas eu não acho que a candidatura a possível reeleição do Lula, que eu não sei, ninguém sabe se de fato será candidato ainda,
vai realmente sair do papel e se vai ser atraente, né? Os partidos. Olha só, nesse campo, eu acho que nós estamos num momento bastante interessante. Vou fazer algumas colocações dentro disso. Primeira coisa que eu acho é que o Nestor colocou. Teve pouca transferência de voto dos nossos líderes Bolsonaro e Lula para os candidatos proporcionais, vereador. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa, a desaprovação tanto do Lula quanto do Bolsonaro cresce. Perfeito? Quando isso acontece, eu que preciso tirar foto com alguém, preciso tirar foto com alguém que me traz voto. Tá certo? Esse é um problema. O segundo problema que eu acho que a gente tem nesse processo é o seguinte: nem todo político hoje quer tirar foto com Lula. Perfeito? Então, nem com Bolsonaro. Mas precisa do voto deles. Então, assim, se eu sou candidato ao Senado ou sou candidato a governador, eu quero a foto com eles, porque ele tem um percentual de voto significativo, concorda? Eu vou ter que tomar um lado e vou correr atrás disso. Eu, proporcional, não. Tá certo? Então é o seguinte, quem vai ser ministro é aquele que pode vir a ser candidato a governador. Tá certo? Ou ao Senado, que está da Câmara, vai para o Senado, esse pode até querer ser ministro. Agora, será que o resto do Congresso quer ser? Esse é o primeiro problema. O segundo problema, a gente está falando de pauta, tá legal? Agora, o problema todo é o seguinte, o PT está num problema. Ele, para ter governabilidade e fazer as coisas funcionarem no Congresso, ele vai ter que botar uma pauta que seja de acordo e negociar com o Congresso. Perfeito? Ele está disposto a fazer isso e ser questionado pelos votos cativos dele? Esse é o problema que a gente está encontrando agora. É uma questão de como eu me vendo para a sociedade para as eleições de 2026. Aí parece um pouco, Rodrigo, que esse problema do Mota é meio que um problema de todo mundo, né? O pessoal tem dificuldade de se posicionar. Claro. Né? Porque hoje saiu uma notícia de que o governo mediaria uma solução para a anistia com uma interpretação do STF em relação à dosimetria das penas. Agora, aí vou colocar uma pergunta para o senhor, Rodrigo, que é a seguinte. A gente fala que o STF é um ator político, mas não é, né? Assim, não é partidário, ou não deveria ser, né? Ponto. E por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes, por exemplo, quando a Glaze diz, não, o Congresso tem legitimidade para discutir a anistia, ou o governo dizendo assim, não, a gente pode ali negociar uma solução com o STF. De certa maneira, o STF pode sentir que ele está sendo traído pelo PT, traído pelo governo, no seguinte sentido. Poxa, eu dei toda a cobertura aqui para esse processo acontecer, né? Banquei toda a narrativa de ataque à democracia, me expus, inclusive, e isso eu gosto sempre de lembrar, os ministros do STF, eles se expõem na pessoa física, né? É diferente de um partido político, porque no final das contas é o juiz que toma a decisão, que vota. Então, assim, há uma pressão absurda, né, em cima de cada um deles. E aí, quando o PT sinaliza nessa dinâmica meio de não saber o que defender, né, ou ter receio, será que não está dando também um sinal para o STF, dizendo assim, STF, se o humor virar, eu abandono você? Esse consórcio informal aí entre o presidente Lula e o STF não fica sob risco numa situação como essa? Não só fica, a meu ver, como já está sob risco, né? A crise das assinaturas mostra isso, né? Só para pegar aqui um número bem por cima aqui, ó, partidos com alguma, ou com ministério ou com ligação próxima ao governo, você tá 4, União, PP, PSD e MDB, juntos tem 119 assinaturas para a urgência da anistia. Não é uma questão de traição o governo com o Supremo, eu vou te abandonar ali na frente. Eu acho que o Congresso, novamente, reiterando que a gente tá falando aqui, tá com um poder tão grande que não é nem vontade do governo,
Acho que o governo está encurralado nisso, né? Ele teve essa exposição, mas ele não tem muito o que fazer agora. E agora, para que lado eu corro, né? Se ficar, o bicho pega, ou come, se correr o bicho pega, come. O governo não tem muito para onde sair, né? Então, eu acho que essa saída mediada de dosimetria, qualquer coisa que seja, ok, ele pode tentar fazer esse movimento, mas o Congresso, tendo assinaturas e tendo esse poder todo, vai querer isso? É isso que o Congresso quer? Né? Eu devolvo com uma pergunta: será que é isso? Com toda essa força que ele tem mostrado nessa crise das assinaturas, é isso que o Congresso quer? Ou o Congresso quer se sobrepor e mostrar para o Supremo: quem faz política somos nós, que fomos eleitos para isso? Ou vocês que querem tomar as rédeas e legislar no nosso lugar? Não sei onde isso vai parar, mas eu acho que o Congresso novamente se impõe nessa briga. Mas quando a Gleisi dá aquela declaração, né, de que não, o Congresso tem legitimidade, aí depois ela faz uma retratação, né, dizendo não, diz que ele pode discutir, né? E aí depois sai essa notícia, né, de que o governo vai mediar uma solução Suprema. Não é uma desautorização do PT e do Planalto ao teu grande parceiro, que é o STF? Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, olha só. Será que isso também não é uma proteção ao STF? Porque é o seguinte, olha só. Se o Congresso tomar... o que eu falo é o seguinte, eu vi aqui que o Alcolumbre até já botou o Pacheco para cuidar do assunto da anistia no Senado. No Senado. Então é o seguinte, a partir do momento que eu vejo que o Pacheco já está arranjando uma forma, o Alcolumbre já está buscando uma forma, assim, a pressão vai chegar em mim. E eu não vou ter como segurar essa bucha. Desculpa, eu tenho 54 pessoas que vão para a reeleição, eu tenho os partidos... Alcolumbre disputa a reeleição, não. Ele quer ser reeleito. Ele quer ser reeleito para a presidência da casa. Mas ele não. Ele não. Ainda tem mais a eleição dele é outra. Mas ele tem que ser reeleito para presidente. Tá certo? E se essa for a pauta do Supremo e a direita fizer a maioria... Esquece Alcolumbre. Esquece Alcolumbre. Então ele tem que se proteger. Qual o nível de proteção que ele tem... Tá certo? Contra o povo, contra o voto. É mínimo, porque ele está exposto. Os pares dele estão expostos a uma coisa chamada voto. Ou seja, o governo estaria dizendo ao Supremo, me ajuda a ajudar você. Exatamente. As palavras da Gleisi nessa história é exatamente, eu só posso te ajudar se você me ajudar. Olha só, posso dar um exemplo que aconteceu há pouco? As eleições, a transparência das eleições. Supremo, me ajuda, senão eu não vou ajudar você, o país vai parar e a culpa vai ser sua. Resolva para mim o problema das emendas. Resolveu. Ele voltou atrás com os pareceres que eu, como leigo, não entendo. No meu breve entendimento é o seguinte, eu diz uma coisa e diz outra. Então é o seguinte, o que na minha coisa é exatamente falando o que você traduziu. Me ajuda a ajudar você. Porque tem voto. Lembre que nós estamos na democracia. E as pessoas que têm o poder de decisão final dependem de uma coisa chamada voto, não é indicação. E eu sou cobrado por isso. Ao mesmo tempo que eu sou ídolo hoje, eu posso ser jogado às traças amanhã. Sim, mas de qualquer maneira, existe um julgamento, né, marcado para acontecer esse ano, que vai praticamente assim colocar essa pauta, impor essa pauta ao país, né, até, sei lá, quem sabe, até dezembro, até novembro, etc. Né? Tem como o Supremo aliviar essa pressão na sociedade? Aí, desculpa aqui, eu vou só me intrometer aqui e vou responder para você assim. Preste atenção. Mais uma vez, temos eleições em outubro do ano que vem. Exato, pensando nisso. A decisão do Supremo, tá certo? Ela pode ser cortada tanto pelo ato do presidente da República como pelo ato do Congresso. Quem fizer a maioria vai levar. Então, o que eu acho é que é o seguinte, tanto o Supremo, quanto o Executivo, quanto o Legislativo, está tão
polêmica, as coisas foram criadas situações tão constrangedoras que as pessoas vão ter que pensar nas eleições, nos votos. Então, a decisão, na minha opinião, para você é o seguinte, ela não vai ser jurídica e nem política. Ela vai ser olhada para a reação da sociedade no voto, porque aí sim vai direcionar para onde a política, o Brasil vai. Porque é o seguinte, o Nestor colocou uma coisa aqui que é muito importante. Olha só, existe conversa de federação, de fusão de partidos. O que é? É consolidação de lados. As pessoas vão ter que ter lados. Da agora para frente, cada dia mais, as pessoas não é ser lado ou do Bolsonaro,